5 anos. Certamente, nós tínhamos uma base política muito forte, através da liderança da nossa deputada Iracema Vale, mas também nós tivemos a luta do professor Clemilton, que é uma luta de classe, de defesa, mérito do caráter dele, de pessoa humana e de profissional, e o apoio dos professores. Certamente a gente teve essa soma, né? Porque a gente foi, graças a Deus, está sendo bem representado pelo professor Clemilton. Depois que o professor Clemilton assumiu a prefeitura, o que a gente pode acompanhar? E eu acompanho pela rede social também, né? A implantação dos programas, que é o programa Alfabetizar para Valer, que se a gente levar em consideração, até 2019, 2020, nós não tínhamos esse programa voltado exclusivamente para o alfabetizar, e o outro programa, que é o programa da leitura e da escrita das crianças, que é o programa LEI, que é Educação Infantil, que é também um programa acompanhado. Em tese, eu penso que esses 2 programas, embora encontremos outros dentro desse âmbito da educação, eles por si só já dizem muito. Porque daqui até o final do ano, certamente, nós encontraremos muita resposta em relação a esses 2 programas que estão acontecendo. Os programas hoje, todos, são acompanhados por profissionais. Formações, claro que a gente tem profissionais de fora que acompanham, que são pesquisadores, e pesquisador, é importante que a gente diga, o pesquisador é fundamental para a implantação de qualquer programa, porque o pesquisador, ele conhece, ele sabe, ele busca a informação certa para trazer. E esse apoio técnico e profissional a gente tem hoje sempre. Fora isso, nós, dentro da educação, hoje, a gente traz um outro histórico também. O município de Urbano Santos tem um núcleo sindical, certamente fazendo 20 anos. E são 20 anos, não são 20 dias. São lutas históricas. Nós, infelizmente, em 2021, tivemos que passar por um processo no sindicato que interferiu atualmente na decisão do afastamento do professor Theonis. Por que a gente está colocando isso aqui agora? Porque em 2025, 20 anos praticamente depois, eu estou de volta ao núcleo sindical do Simprocema. Eu não sou a representante legal, mas eu sou da comissão provisória do núcleo sindical. E todas as vezes que a gente fala de luta, de pessoas que usam a voz em nosso favor, todos nós temos uma referência para falar que falou em defesa do nosso nome. E aí eu vou voltar para 2013, quando Dona Iracema assumiu o mandato de prefeita, o professor Clemilton, o professor Raimundo, sobretudo, o Wilson, acho que devia também participar, mas eu me refiro sobretudo a eles dois, que o Clemilton me disse assim: Nilma, teu nome está sendo indicado para ser secretária, mas infelizmente tem uma rejeição entre os colegas. E eu lamentei profundamente porque eu achava que não era possível aquele fato. E ele dizia assim: mas é verdade, é uma rejeição muito grande, inclusive entre as colegas da secretaria. Eu disse: poxa, mas uma pena, né? Eu disse: pois eu não vou querer, não. Mas ele dizia assim, o Raimundo dizia assim: não, mas quem vai ser a secretária, segundo o nosso pedido, pelo nosso partido, é você. Eu disse: mas eu não quero. E, felizmente, eu aceitei e consegui,
né? Eu sempre dizia isso nas nossas reuniões. Eu não fiquei secretária, eu não estive secretária por mim sozinha, nem pelo professor Raimundo, nem pelo professor Clemilton, que ele sozinho ia dizer, não, dona Iracema, a senhora tem que manter fulano, né? Porque sempre tinha alguém para dizer que não era mais para a gente ficar. Mas porque grande parte dos professores, a maioria, concordavam que a gente permanecesse. Por quê? Qualquer grupo que se manifestasse e dissesse, nós não queremos mais ela, o político automaticamente ele vai pela maioria. Ele não vai por nós, porque a gente quer, porque a gente é bonito, ou porque a gente é mais loiro, ou porque é mais dos olhos azuis. Então, deixo registrado mais uma vez, já disse isso para o Clemilton e para o Raimundo, da minha gratidão, dessa indicação, da indicação da gente estar nos campos de trabalho, da indicação da gente poder usar a nossa voz. Está escrito num livro meu, lá em 2010, que certamente os filhos desses homens, e o Raimundo agora é um pai de interferência e um bom nome de pai, os filhos terão muito orgulho da história que eles deixarão para nós, para o nosso município e para o nosso estado. Sou Nilma Sodré, professora, com orgulho e aposentada. E dando seguimento à nossa sessão, queria registrar a presença da nossa secretária adjunta de Educação, professora Nevinha Ramos, é o nosso amigo Ed Gils, professor Ed Gils também, que faz parte da comissão provisória do Sindicato dos Professores de Urbano Santos, ao nosso querido professor Raimundo, né, que hoje é nosso chefe de gabinete do nosso município, a nossa amiga professora Francinete Borges, nossa amiga Tana, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, nossa querida professora Piedade, né, que é gestora ali do Colégio Professora Santos Carvalho. Então, vamos dar prosseguimento. E nesse momento eu convido a professora Rosilda, né, para usar a tribuna e fazer aí esse relato de experiência vivido na profissão de professor desafiadora. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a professora Rosilda Ribeiro e eu trabalho na UEB Hamilton da Costa Viana, sob a direção da professora Socorro Batista. E, em nome do presidente da Câmara, eu saúdo todos os outros vereadores e também aos meus colegas, né, que estão ali Estou nervosa. E é isso que o professor tem que perder. Por isso que a gente tem que se sentir desafiado, que é para que a gente possa estar perdendo, que a gente fala tanto do nosso aluno, né, perder esse nervosismo, e é por isso que eu estou aqui. Pois é. Quero dizer à senhora secretária que eu me senti muito lisonjeada pelo seu convite e que eu não poderia deixar de estar aqui, já que o motivo era um motivo muito honroso, que era justamente homenagear a todos nós professores. Meus queridos, eu preparei essa pequena homenagem para vocês, para todos nós, na verdade, né? Que diz assim: boa tarde, meus queridos e minhas queridas amigas. Sintam-se todos bem-vindos. Para nós é uma grande alegria
poder homenageá-los neste dia especial, o Dia do Professor, importância sem igual. Quero muito agradecer à Câmara Municipal por nos oportunizar este momento especial, este reconhecimento e esta linda homenagem motiva a nós, professores, a seguirmos com coragem. Também quero agradecer ao nosso querido prefeito, que cuida da educação com muito carinho e respeito. O seu compromisso demonstra amor, apreço e lealdade, buscando sempre melhorias para a nossa comunidade. Agradeço à secretária pela missão que me deu. Confesso que, no momento, até a perna tremeu. Pela responsabilidade de falar sobre o professor. Mas, se a gente bem pensar, tudo se resume em amor. A todos os professores, a palavra é gratidão, zelosos e comprometidos, cumprindo sua missão. Me incluo nesta homenagem, pois também sou professora, e neste município sou, de muitas histórias, autora. Em cada escola da vida, deixei minha logomarca, trabalhei com muito amor e em muitos deixando marcas. Por isso, sei muito bem quão árdua é a profissão. Somos exemplos seguidos de geração em geração. Não somos heróis sem capas, e sim uma prova viva de que podemos mudar a história de muitas vidas. Então, amados professores, nunca deixem de sonhar. Todo sonho é possível, basta crer e acreditar. Somos quem pode mudar o futuro da nação, com responsabilidade, amor e dedicação. Sei que há dias difíceis, a luta não é fácil não. Porém, todo fruto que se colhe serve de motivação. Neste dia especial, o Dia do Professor, sintam-se todos abraçados e reconheçam o seu valor. Porque toda profissão passa pelo professor. Médico, advogado, juiz, arquiteto, engenheiro, escritor. Até mesmo o professor. Já teve um professor na vida que ele deixou muitas marcas e sua profissão foi seguida. Parabéns pelo seu dia. Aproveitem para curtir. Com essa singela mensagem, me despeço por aqui, pedindo que Deus nos proteja, nos dando sabedoria. Meus queridos professores, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Queria registrar também a presença da professora Gracinete Mendonça, que é nossa coordenadora do núcleo PAFO da UFMA aqui no nosso município. E nesse momento, eu convido a professora Jéssica Sampaio também a usar a tribuna, que é a nossa coordenadora da Comissão Provisória do Sindicato dos Professores de Urbano Santos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar
a mesa diretora, em nome do professor, vereador e presidente da Câmara, senhor Ednilson Moura, o vereador, professor também, vereador Gil Benilton, ao nosso prefeito, também professor Clemilton Barros, e em nome dos professores, ali a nossa amiga Nevinha Ramos, tá? E eu quero agradecer o convite, né? E agradecer o convite aqui dos professores, vereadores, por fazer parte, né, da mesa diretora. E dizer que é louvável, né, essa homenagem que estão fazendo hoje, no Dia dos Professores. E digo que estou muito honrada, né, pelo convite. Falando um pouco aqui, compartilho da ideia da professora Nilma, que faz parte também, junto comigo, o professor Edgilson, agradecer a presença dele também aqui, e dizer para vocês que é muito gratificante receber uma homenagem enquanto a gente é professor. Compartilho da ideia também do nervosismo aqui, desculpa, da professora. Mas, falando um pouco de mim, embora vocês acreditem que eu sou mais nova, né, mas eu quero dizer um pouco de mim. Em 2013, eu me formei, sou pedagoga de formação. Já trabalhei, fui professora em São Luís, tanto da rede privada quanto da rede particular. Fui coordenadora e professora da educação fundamental em outros municípios. Estou efetiva do município desde 2018 como professora da educação infantil. Já passei por várias etapas da educação infantil, já fui professora da educação fundamental. Por último, coordenadora da educação de jovens e adultos. E quando a professora Nilma falou que é difícil lidar com a educação infantil, eu digo para vocês que é difícil lidar com todas as etapas e todas... na verdade, é difícil lidar com o ser humano, não é verdade? Independente da sua idade. Então, agradeço o convite. Quero dizer para vocês que hoje muito nos orgulha de, nessa casa, termos professores, vereadores. Nós temos 5, né, professores, vereadores nessa casa. Temos um gestor municipal que é professor, né? Temos secretários também que são professores. E eu acredito que são esses cargos que nós, professores, realmente devemos ocupar. Cargos onde a gente pode olhar e dizer assim, o nosso prefeito é professor, nós poderemos contar, né, com ele em relação à nossa profissão, não é isso, prefeito? Temos professores aqui na Câmara e podemos contar com o apoio deles. E são esses cargos que a gente deve ocupar, que somos professores, para a gente conseguir nos fortalecer na nossa profissão e saber que podemos contar, né, quando a gente precisar, quando a gente precisa de um prefeito que é professor, que entenda as nossas dificuldades, que entenda de fato o que é ser professor dentro da sala de aula. A gente sabe as dificuldades e quando a gente tem uma gestão que consegue olhar e ter esse olhar, né, de cuidado, de valorização com os nossos professores, isso é muito louvável. E isso se reflete aqui nesse momento, né, de estarmos aqui em homenagem ao Dia do Professor. Termos esse dia aqui na Câmara, a gente agradece a ideia louvável, né, dos vereadores, e estarmos aqui fazendo esse momento muito importante, que é de valorização do nosso professor. Nós, da comissão, que fazemos parte, eu, Jéssica, a professora Nilma e o professor Edgilson, muito nos orgulha de toda a trajetória que foi contada pela professora Nilma, de todas as lutas e de tudo que foi passado para chegarmos hoje até aqui, né? Temos vários nomes, inclusive do nosso gestor municipal, que já passou pelo sindicato e sabe o que de fato é e como é a luta de uma gestão sindical. Então, eu agradeço o apoio de todos, agradeço o apoio do gestor, agradeço o apoio de todos os professores
e dizer que estamos aqui abertos, o sindicato está aberto como um todo, nós somos para nos unirmos, né? E saber que o sindicato está aberto para recebê-los, para nos unirmos e dizer que a luta, né? Estamos aí, sempre continua, a luta continua. Então, é com isso que eu deixo um feliz Dia dos Professores e estamos aí justamente para apoiá-los e recebê-los. E com isso, eu finalizo. Uma boa tarde a todos. E nesse momento eu concedo a fala à nossa secretária de Educação, professora Wagner Monteles. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do meu prefeito, professor Clemilton Barros, saudar também a mesa e os vereadores aqui presentes, em nome do presidente da Câmara, vereador Ednilson Moura, em seu nome eu cumprimento a todos os demais vereadores. Quero cumprimentar a toda a plateia, em nome da nossa secretária adjunta, professora Nevinha Ramos, e quero dizer da nossa alegria de estar podendo participar de um momento tão especial como esse. Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. E é com essa palavra que está escrita no livro sagrado que eu inicio a minha fala, agradecendo a Deus também pela proteção, pelo cuidado, pelo zelo com todos nós na missão de sermos professores. Escrevi aqui algo e gostaria de compartilhar com vocês. O Dia dos Professores não é só sobre flores, mas também sobre coragem. Ser professor nos dias atuais é um ato de coragem, de persistência e muitas vezes de resistência. Resistência ao cansaço que bate, ao desânimo e muitas vezes a tantas situações que surgem de várias formas e de vários lugares. Mas ainda assim, você, professor, é capaz de entrar em uma sala com o mesmo brilho nos olhos de quem acredita que é possível fazer um pouco mais. Enquanto alguns reclamam, você constrói. Você incentiva, você estimula e ainda encontra tempo para acreditar nos alunos que ninguém mais acredita. Muitos esquecem, mas tantos de nós e outros tantos que existem possuem hoje uma função, uma missão que começou com um professor que acreditou no seu potencial. Por isso, nenhum de nós em tempo algum será só professor. Não existe só quando se fala daquele que ajuda a mudar destinos. Um prédio escolar é só um prédio com paredes sem professor. Mas com o professor, ele vira história, propósito e transformação. Não é sobre sacrifício, é sobre missão, é sobre valorização. Hoje é um dia para além das palmas. É um dia para falarmos de respeito, de reconhecimento, de voz. Porque aqui quero destacar o reconhecimento e o respeito, feito todos os dias, quando nós adentramos nas nossas salas, quando nós fazemos e cumprimos as nossas missões, a nossa missão. E aqui falo de 2025, externando esse respeito, quando nós adentramos um ano
trabalhando com uma realidade tão existente e tão latente nos dias atuais, que é acolher as nossas crianças com deficiência. E aí, nesse respeito, nesse caminho de respeito, nessa trilha de tantos anos, como foi bem relatado pela professora Nilma, nós também trilhamos conquistas que têm sido expandidas ao longo dos anos. E aí eu falo do projeto que está em andamento de climatização das nossas escolas, porque melhorar o ambiente de trabalho também é respeitar o professor. Porque da qualidade de trabalho na sala de aula, no prédio em que trabalhamos, também é respeitar o professor. E aí foi falado da escola lá do Escondido, aonde um prédio foi construído para 8 crianças que estudam lá, mas que tem um profissional que se dedicou tantos anos a estar num barracão, mas hoje tem a dignidade de estar dentro de um prédio com qualidade para o trabalho, para dar aula para apenas 8 alunos, mas que não menos é merecedor de estar trabalhando em um lugar digno. Isso também é falar de respeito, de reconhecimento, de consideração. Quero dizer também que a continuidade das parcerias com as instituições para garantir a formação do professor, de tantos programas que nós temos hoje de formação, não só do ensino superior, mas também de formação continuada. Aqui foi falado do LEEI, aqui foi falado do Alfabetizar para Valer, mas eu também quero destacar o projeto de anos finais, que é o projeto Aprender, coordenado pelo nosso coordenador e técnico da CEMED, professor Edmar Pedrosa. Quero destacar também aqui o sistema de avaliação do nosso município, que foi implantado esse ano, onde nós estamos trabalhando para poder ter aí algumas possibilidades de agir com mais firmeza, estar mais próximo do nosso aluno, de acordo com os resultados que eles vão trazendo das provas, das avaliações aplicadas, coordenado pela professora Bárbara. Quero destacar também aqui o nosso espaço chamado Acolher, onde as nossas crianças estão tendo atendimento educacional especializado, ali coordenado pela professora Laura. Quero destacar também aqui tantos espaços de reforço escolar, onde os nossos profissionais estão trabalhando para que a educação do nosso município caminhe cada vez mais melhor e caminhe para o progresso e para o futuro. Quero dizer que todo esse trabalho que tem sido feito ao longo de tantos anos tem sido construído para que a educação do nosso município seja cada vez mais sólida e mais firme, que as nossas crianças recebam de nós aquilo que há de melhor. Quero parabenizar a cada professor, e não só aquele que está no chão da sala de aula, mas também quero parabenizar aqui a tantos gestores que eu olho, a tantos coordenadores que também fazem o seu papel, que são professores e que também fazem o seu papel na gestão escolar. Parabéns a vocês que constroem a história do nosso município em cada espaço que você ocupa. Quero dizer que ser professor, porque ser professor, sem o professor, não há futuro, e sem futuro nós nunca construiremos uma nação. Que Deus abençoe a nossa missão de educar e que nós possamos fazer cada vez mais muito e melhor para o nosso município. Parabéns a cada um dos professores do nosso município de Urbano Santo. Que Deus continue nos abençoando na nossa tarefa de educar. Muito obrigada. E agora, neste momento, eu concedo a fala aos nossos vereadores e vereadoras a usar a tribuna. Professora Alda.
Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa hoje em especial, quebrando o protocolo, na pessoa do excelentíssimo senhor professor prefeito Clemilton Barros. Em seu nome, eu saúdo a todos os professores aqui presentes. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde do dia 15 de outubro, um dia dedicado ao professor. Quero parabenizar a vereadora Laurilene pela iniciativa do requerimento, pedindo a sessão solene para o Dia do Professor. Mas quero aqui também compartilhar com todos vocês algo que está chegando nessa Câmara, um projeto que está sendo feito com muito cuidado, com muito zelo. E esse projeto de lei, a partir do ano que vem, eu tenho certeza que nós já tivemos aí a expressão dos nossos vereadores em total apoio a esse projeto, que entrará, que assim como o vereador Totó teve a iniciativa de fazer o projeto de lei do Mulher Destaque Nota 10, que é realizado todo dia 8 de março, a partir do ano que vem, nós teremos também aqui, proposto por esta vereadora, a professora Alda, o projeto de lei de incentivo aos professores que se destacam na educação, intitulado de Darlene Bastos. Uma justa homenagem a essa categoria e alguém que fez tanto pelo município de Urbano Santos. Então, todo 15 de outubro, nós estaremos aqui em uma sessão solene e estaremos homenageando os professores, todos os professores, mas em especial aqueles que se destacam justamente na sua profissão. Então, eu acho que incentivar o professor é maravilhoso. Todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo gosta de ser incentivado. Hoje é o nosso dia. Há 33 anos, escolhi a sala de aula como meu lugar no mundo. E que escolha maravilhosa. Ser professor é ensinar com o coração, tomar decisão com a consciência e plantar sementes que florescem por toda a vida. Neste Dia dos Professores, celebro com orgulho todos os colegas que, como eu, dedicam sua energia, paciência e amor à arte de educar. A cada desafio vencido, a cada olhar curioso, a cada conquista dos nossos alunos, reafirmamos que vale a pena, que nunca nos falte reconhecimento, respeito e esperança. E cada colheita que nós fazemos, ao encontrar os nossos alunos que um dia passaram pelas nossas mãos e que fazem hoje parte do contexto do município como os profissionais, e aí eu falo com muito amor e com muito carinho de alguns profissionais que hoje se destacam no município de Urbano Santos e que eu tive o privilégio de, com 19 anos de idade, fazer parte da vida desses profissionais. Esses profissionais que hoje estão atuando no nosso município, prefeito, alguns deles passaram pela nossa mão. E isso é a verdadeira recompensa que o professor tem quando as Cauanas da vida, quando as Raíssas da vida, quando as Carlas da vida estão aí sendo boas profissionais do município. E eu fico imensamente feliz de poder ter contribuído com a formação desses alunos. Então, a nós, professores, que nós entendamos que nós temos mais do que uma profissão, nós escolhemos a missão de transformar vidas. Parabéns para nós, parabéns a todos os professores pelo nosso dia. Muito obrigada. Difícil superar essas falas, mas eu vou tentar. Boa tarde a todos e a todas. Deixa só nossos companheiros ali ao retornarem. Quero saudar aqui a mesa na pessoa do meu amigo, meu presidente Ednilson Moura. Na sua pessoa, quero saudar a todos que estão à mesa. Saudar a nossa plateia, a nossa galeria, na pessoa do meu amigo prefeito, professor Clemilton Barros, que representa muito bem a nossa categoria. Gostaria de saudar os nobres vereadores, na pessoa do meu irmão Edgilson, professor Edgilson, que se encontra ali também. E saudar os nossos gestores,
diretores que estão aqui, na pessoa da nossa presidenta do sindicato, a minha amiga Jéssica Sampaio. Bem, gente, a trajetória que a professora Nilma Sodré relatou nessa tribuna me fez relembrar, me fez passar um filme, né, professor Clemilton? As nossas lutas, né? Nada se tem sem lutas, nada se tem sem buscar aquilo que realmente se quer. E naquele período que Vossa Excelência estava lá no Sindicato dos Professores, e eu lá no Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, representando as categorias, eu, professor, e também agente comunitário de saúde, eu acho que ninguém mais levou mais pancada do que nós. Né? Quando você dizia, Gilberto, bora para passear, eu digo, estou indo, rapaz, mas estou acabando de levar umas pancadas desse outro lado aqui. Então era briga por cima de briga, porque existia gestão que não reconhecia o valor da educação. Né? Um gestor que briga com categoria de professores, ele não conhece o valor e o potencial que tem a educação. A educação transforma as pessoas. E aquilo não nos abalava, professor Clemilton, de forma alguma. E eu, com aquela missão de estar ao lado dos agentes comunitários de saúde, né, na época, brigando pela categoria dos agentes comunitários de saúde, e também na categoria dos professores, sofri 2 vezes, Totó. Eu pegava a punição pela saúde e pela educação. Levei 6 meses, senhores, sem receber. Né? Isso não aconteceu mais desde que nós nos organizamos. Foi, professor Raimundo? Desde que nós realmente buscamos o nosso valor, que nós sempre tivemos, que não era dado por aqueles gestores. E daí, prefeito Clemilton, a gente teve paz na administração, que começou com o Aldenir Santana Neves e veio até o nosso prefeito Clemilton Barros, quando Iracema Vale assumiu esse governo, que convidou professores para fazer parte da gestão, que erradicou os barracões nesse município, zerou, e começou a valorização do nosso professor. E aí nós sonhamos mais, porque nós já tínhamos um vereador nessa casa, professor Raimundo, depois professor Paulo Costa, e nós sonhávamos com um prefeito professor. E esse prefeito não podia ser diferente. Tinha que ser alguém que conhecia a nossa luta, alguém que falássemos como nós, alguém que entendesse o nosso valor, alguém que conhecesse os nossos sofrimentos na sala de aula. E não foi escolhido por acaso não, doutor. Deus conhece o coração de cada um e conhecia o coração do prefeito Clemilton Barros. Ele tinha que ser prefeito para fazer hoje as melhorias que está fazendo, para fazer tudo que está fazendo dentro do nosso município em relação à educação. E aí, tinha eu, Clemilton, que vim para essa casa legislativa também como vereador, para contribuir, né, para dar a minha contribuição, não só na área da educação, mas também na área da saúde que eu tanto amo. E aí, Clemilton, veio a nossa briga, porque a gente às vezes acabamos conversando sobre algumas melhorias e é necessário que o parlamento cobre. Né? É necessário que o gestor também diga, eu vou poder fazer em tal época, porque o gestor não é o gestor de um vereador, é de todo o parlamento, é de todo o município. E aqui nós estamos, gratificado a Deus, por nós ter um gestor prefeito, por nós ter aqui 4 vereadores dentro desta casa legislativa, que são 5 vereadores, agora são 5, né? Que são professores. Então, professor, não é difícil passar nada nessa casa que vai beneficiar a nossa categoria. Nada tramita nessa casa com dificuldade quando se relaciona a professor. E aí, professora Jéssica, conte com esse parlamento. Que o novo sindicato, hoje comissão provisória, não veja apenas um ideal, veja os ideais. Que visite a nossa escola, que conheça a necessidade dos professores, que conhecer a necessidade dos professores, professora Jéssica, não é só superficial, é dentro das entrelinhas, é aquilo que nós sentimos e às vezes nem podemos dizer, e que nós dizemos às vezes para um companheiro de luta as nossas dificuldades. Prefeito Clemilton, eu não tenho nem dúvida que Vossa Excelência será o melhor prefeito que vai ter dentro desse município, na área da educação e em todas as áreas, porque você valoriza a nossa educação. E prova disso foi lá no povoado Baixa do Cocal, onde eu fui bem votado naquela comunidade, quando entregamos para eles uma escola climatizada, prefeito Clemilton. Aquelas crianças, a felicidade dos pais e daquelas crianças era imensa. Então, nós temos que desfrutar desse momento, e é um momento de felicidade, né? Um momento de glória para nós professores, desfrutar de um momento tão especial. E hoje o nosso dia,
né? O nosso dia, que nós vamos aproveitar, dia 15 de outubro, o dia do professor. E eu não posso deixar aqui de puxar uma sardinhazinha para o meu lado, aqui na pessoa da professora Francineudes, lá do meu povoado Pedra Grande, que se encontra ali na galeria, nossa gestora, em nome dela, todas as gestoras se sintam abraçados, da minha esposa Marilene Santos também, Marilene da Silva Santos, que também é professora. Levanta aí, meu amor. Deixa eu ganhar aqui uma médiazinha. Levante aí para o povo também te ver, meu bem. Em nome da minha esposa Marilene, todas as mulheres. Não levantou não, Clemilton, hoje tem briga. Pois é. Então, gente, sintam-se abraçados. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, cada luta, cada momento, cada trabalho de cada um de vocês. E que esse momento não seja pequeno, seja grande dentro dos nossos corações. Porque ser professor é mais do que uma missão. É uma prova significante, professora, de amor, carinho e gratidão. Quero aqui também, para finalizar, deixar um abraço especial para a minha coordenadora. Ela é coordenadora e ela vai abraçar todas as coordenações. A professora Erlândia, coordenadora municipal dos anos iniciais, coordenadora do programa Alfabetizar para Valer, coordenadora do Pacto pela Aprendizagem, articuladora do Renalfa. É muita coisa, né? Mas ela só ganha por um. Professora, sinta meu abraço. Sinta-se abraçada pela gente, por todos nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu saio a mesa na pessoa do nosso presidente e na pessoa do nosso prefeito Clemilton Barros. A galeria, eu quero saudar todos os professores, na pessoa do meu amigo Manuel, diretor da Barra do Sítio, na pessoa da minha amiga Joelma, diretora lá do Canzilo, na pessoa da minha querida professora Elisângela, lá do povoado Estiva, e o meu diretor do povoado Mangueira, Leandro. No nome dessas 4 pessoas, eu estendo a minha carinho a todos os professores que estão aqui nesse momento. Hoje é muito importante esse dia para todos vocês, professores. Quero aqui agradecer, parabenizar a nossa professora Laurilene, minha amiga de bancada, pelo olhado e pelo reconhecimento esses profissionais. Eu sempre digo que toda profissão, sempre gosto de falar dessa palavra, toda profissão sai da mesa do professor, da sala do professor. É uma classe muito importante, porque da sala do professor que se forma o médico, o advogado, enfim, toda a profissão. Então, é um dia muito especial. Quero aqui parabenizar a todos e dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa sessão solene, que é o reconhecimento do trabalho que vocês fazem no dia a dia. A gente sabe que não é fácil. Para o professor, não é fácil. Aqui a professora, a coordenadora, citou que são todas as etapas. E eu acredito que lutar com gente não é fácil. Mas o professor, ele é a segunda família dos alunos. E também quero aqui registrar a pessoa do meu amigo Marconi, que está bem ali, e eu quero registrar a presença dele. Dizer a vocês que, em nome de uma professora que marcou a minha vida, a professora Sirlene, que Deus o tenha. Eu quero parabenizar a todos os professores, feliz pelo Dia do Professor, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, professor Ednilson Moura, ao nosso prefeito Clemilton Barro, também professor, e a minha amiga professora Rosilda. Aos vereadores, eu gostaria de saudar a nossa vereadora professora Laurene Corrêa pela iniciativa deste dia, dessa sessão solene. No plenário, eu gostaria de saudar, em nome de minha esposa, a professora Socorro Batista, que está aí. Não vou mandar levantar, porque pode levantar, né, Gilbenilton? E a professora Pauliana, tá bom? Bem, hoje é um dia muito importante para todos os professores, professoras. Nós falamos aqui ontem, aqui na Câmara, da importância do professor. Nós fizemos quatro professores fizeram um vídeo, né, falando do professor que marcou, né, na sua trajetória escolar. E eu destacava uma professora que marcou muito a minha vida escolar, que foi a professora Francisquinha de José Aguiar. Né? No primeiro ano, eu lembro, quando venho da vertente, chego e encontro a professora e me ajudou muito. Não só ela, como todos os professores. Mas aqui eu destaco ela, destaco a professora Docha também, e uma professora também que não está aqui, que me ajudou muito no 7º ano de matemática, que foi a professora Laura. Me ajudou muito, né? E dizer aos professores que todos os dias são importantes para vocês, né? Eu li aqui ouvi um áudio de uma professora que dizia que ela fica chateada quando diz o dia 15 é o dia do professor. Ela diz que é todos os dias, não é só o dia 15, né? Porque são profissionais muito importantes. Como já foi falado aqui, todas as profissões saem da mão do professor, né? Nenhuma profissão chega a um lugar se não passar pelos professores. Por isso a importância de parabenizar a todos os professores. Eu falava agora há pouco com o vereador Totó, né, Totó ali atrás, que antigamente nós, quando eu estudava, nosso tempo, né, algumas pessoas aqui nessa idade, nós tínhamos o maior respeito, né, admiração para o professor. Hoje não se vê muito mais isso na sala de aula, no nosso município e no Brasil. Hoje a professora é uma profissão de risco. Né? Quantos professores já foram mortos aí mundos afora porque simplesmente um aluno gostou do professor e matou esse professor? Para você ver o quanto, né, essa profissão está perdendo respeito. Mas nós precisamos insistir no respeito por esses professores que formam as nossas crianças e bons cidadãos, tá bom? Quero aqui encerrar falando, quando a professora me falou da questão da greve, eu me lembro, hoje o professor Clemilton, prefeito, eu vi uma música que falava da sala de aula que se forma um cidadão. Da sala de aula é que se move uma nação. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Da sala de aula nem tem raça e nem tem cor. Por isso, respeito o nosso professor. Parabéns, que Deus abençoe. Sr. Chagas. Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, né? Chegando. Boa tarde ainda, né? Certo. Bom, gente, eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, e complementar a mesa na pessoa do nosso presidente, Ednilson Moura, do nosso prefeito, Clemilton Barro, que é professor, entendeu? Os dois. E os demais vereadores, quero aqui cumprimentar a vereadora Laurilene Corrêa, uma pessoa que teve essa iniciativa tão brilhante, tão importante, de fazer, de convocar ela como a líder do governo, né? Tem todo o privilégio, né, professor?
e chamou o presidente da casa para fazer essa sessão solene, homenageando. Eu acho que é o mínimo que podemos fazer para os nossos professores nesse dia tão especial. Dizer aos professores que eu me lembro quando eu estudava, eu chamava aqui o professor João, que já não existe mais no nosso meio, que é o professor João que morava ali na rua São João. Eu chamava ele de meu mestre, entendeu? O professor é chamado de nosso mestre, né? E isso para a gente é uma grande satisfação, a gente poder criar as leis que são importantes para poder implementar muito mais essa categoria de professores, porque são poucos que querem ser professor, né? A gente sabe que os professores hoje, eles têm uma tarefa muito grande, muito sufocada, de querer dar uma boa educação para aquelas crianças, para os alunos. E a gente tem que aprender, valorizar muito mais essa categoria, porque ela é chamada professor dos professores, né? Então a gente, aqui como representante dessa casa, qualquer projeto que vier em benefício da categoria, viu, professora? Quero dizer que você pode contar com o nosso apoio e com o nosso voto de considerações em apoio à categoria. Quero dizer aos meus demais amigos, professores, que aqui, como eu não falei da plateia, eu quero homenagear a professora Socorro, esposa do meu amigo vereador Cleito Rosa, e na qual a gente tem um respeito enorme, viu, professora? E meus demais amigos, meu grande abraço e feliz Dia dos Professores. Nesse momento eu quero conceder a fala ao nosso padre Adalberto, tendo em vista que já terá que celebrar a missa, e aí eu concedo a fala para o meu padre, para o nosso padre Adalberto Luiz. Muito grande. Não, tem que tirar, porque senão a cabeça vai bater lá em cima. Boa tarde a todos, saúdo a mesa, na pessoa do professor e presidente Ednilson Moura, professor e prefeito Clemilton Barros, e o professorado. Olha que beleza, né? Ver tantos professores. Na fala aqui de vocês, me recordava também, né, da minha época, que estudava os professores, né, de quem eu recebia as primeiras educações, né, que foi fantástico. Até hoje tenho na memória aqueles que realmente assim marcam, né, a nossa vida, a nossa caminhada. E, de certa forma, também eu contribuí, né, para a formação, né, de professor, ou melhor, antes, né, eu também fiz, né, os meus estudos no final do ensino médio, né, a complementação foi para o magistério, né, e fiz até uma especialização para o ensino infantil. Depois, aqui, quando cheguei na diocese, eu contribuí para a formação de outros professores, porque havia o colégio diocesano e havia lá a formação de professores, né, no magistério. Né? Então era filosofia, tudo voltado para educação, né? História da educação, sociologia da educação, didática da educação, né? E a formação magisterial é fundamental, né? Para o professor estar em sala de aula. Né? E eu evoco aqui, gostaria, né, de dizer a vocês da importância também deste dia, né? Lembrando aqui a pessoa, né, de Teresa d'Ávila, né, que foi uma mulher muito significativa e destemida, não é, para o seu tempo, porque na época as mulheres, as meninas não podiam estudar.
não é? E ela, assim, às escondidas, não é? Procurou a sua formação, lia às escondidas e depois, não é? Trabalhou de uma maneira assim muito forte, também destemida, para a unidade da igreja, fundou inúmeros mosteiros, reformou muitas regras também para que a vida, não é, religiosa também manifestasse e tivesse esse caráter, não é, formativo. Então, por isso ela é evocada, não é, como padroeira, não é, dos professores, não é? Tem em Teresa d'Ávila, se puder conhecer a história dela, não é? É muito interessante, muito importante também. Não é? Então eu peço aqui, agradeço, não é, de já pelo convite para participar desta sessão solene e, não é, deixo aqui, não é, a bênção, não é, faço votos que o Senhor continue abençoando vocês nessa tão sublime missão que é de educar, de formar pessoas, não é, de formar talentos, não é, de educar outros, não é, para que a sociedade seja melhor, não é? E, não é, como já disseram, não é, toda educação, toda mudança, não é, passa pelo professor, não é? Isso foi muito significativo também na minha vida e na minha história. Fiquem com as bênçãos de Deus, não é, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para a missão de vocês ser sempre frutuosa, não é, e sempre reconhecida e respeitada. Amém? Obrigado. Continua franqueada a fala aos vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso presidente Ednilson Moura, do nosso prefeito Milton Barros, da nossa professora e secretária Wagner Manteles, da nossa professora Alda, da nossa professora Jéssica, nosso professor Juvenilton e da nossa professora Rosilda. Em nome dos nossos vereadores, na pessoa da professora Laurilene, que teve a brilhante ideia de colocar em pauta, e todos nós aprovamos essa solenidade, a todos os professores. Aos convidados, na pessoa do professor Raimundo, e na plateia, na pessoa da minha esposa, professora Clésia, coordenadora da educação infantil. Bom, falar de professores é algo magnífico, né? Porque a gente veio de um povoado onde não tinha escola, né? Não tinha educação. Chegamos aqui no ano de 1980 e o primeiro professor a lecionar para mim foi a professora Bela, né? E ela marcou muito a minha vida. Foi 3 anos de muita luta para me poder me alfabetizar. 3 anos, né? Chegamos aqui com 8 anos de idade, não é fácil, né? Não passamos pela educação infantil. Então ela foi a minha alfabetizadora, né? Na época, se eu não me engano, a nossa diretora era a professora Jesus, na época, né? E foi uma luta muito árdua, né? Para conseguir ser alfabetizado. Uma outra professora que me marcou muito foi a professora Graciete, Graciete, né?
na 3ª série. Isso. E no ensino fundamental maior foi a professora Luciane, que ensinou muito matemática para a gente. No ensino médio foi a saudosa Maria de Lourdes, língua portuguesa, que ela ensinou muito a todos nós. E dizer a cada um dos caros colegas, professores que eu estou desde 2000 nessa profissão, que estou nervoso, professor, estou nervoso. Homenagear os colegas não é fácil. Mas quero parabenizar a todos por esse dia e dizer que é uma missão árdua que Deus nos deu e que a gente faz muita diferença na vida dos nossos alunos, né? Ver os nossos alunos progredir e estar hoje também como professor é uma honra, é muito gratificante. Ser reconhecido na rua, professor, você fez a diferença na nossa vida, na minha vida, isso é muito gratificante. Então, quero parabenizar todos por esse dia e que leve essa missão de fazer a diferença na vida dos alunos, assim como a professora Bela fez na minha vida, a professora Graciete, a professora Luciane, a professora Maria de Lourdes, né? Então, em nome delas, parabenizo todos os professores de Urbano Santos e do Brasil, e um abraço no coração de todos nós. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, eu gosto assim. Saudar a mesa aqui na pessoa do nosso presidente, Ednilson Moura. Saudar também em nome do nosso prefeito Clemilton Barros, em nome dessas duas pessoas aqui, saudar toda essa mesa. Gente, essa mesa agora é toda de professores. Observem, todo mundo nessa mesa é professor, começou na sala de aula ou antes dela, tá? Então, assim, é muito gratificante o que nós estamos vivendo hoje. Quando eu fiz o requerimento sugerindo essa sessão solene para os professores, é porque eu via várias outras coisas sendo homenageadas, outras profissões sendo homenageadas, outras situações sendo homenageadas. Eu digo, e a gente? Nós não temos, nós vamos ter a nossa sessão. Ah, mas e aí o espaço? O espaço na Câmara, o espaço é pequeno, porque nós somos muitos professores. E aí a gente pede para limitar. E aí foi o pedido que foi feito pela professora Wagner, a quem eu agradeço de todo coração pela parceria. Wagner, me ajuda bem que o que é, Lauri, que é para fazer, essa bem que o que tu acha vai dar certo? Vai sim, vou convidar o gestor, vou convidar o professor. Wagner, nós queremos uma professora para fazer um relato. Eu vou buscar. Eu digo, pois é que você tem o contato com todo mundo, sabe quem é que pode fazer? Aí, escolhida lindamente aqui a Rosilda, vocês não acharam? Wagner, nós temos esse outro relato para fazer. E aí ela disse, tem essas pessoas bem aqui que podem ser convidadas. A Nilma disse que não estaria. Aí
No 45 minutos do segundo tempo, ela disse: eu vou estar, Lene. Eu digo: muito obrigada, graças a Deus. Aí ela disse: me ajuda a fazer isso bem aqui. E ela me pediu ajuda e eu não vi o celular. Quando ela pediu de novo, eu já não podia mais ajudar a fazer nada. Aí, mas vocês não gostaram do relato da Nilma? Gente, vocês se encontraram no relato da Nilma? Gente, quem não se encontrou no relato da Nilma aí é muito jovem, quem não se encontrou. Quem se encontrou é mais jovem ainda. Tá? Então, saudar aqui os colegas vereadores, em nome aqui do professor Alcebiades Filho, saudar os convidados aqui no reservado, em nome da professora Nilma Sodré, saudar a galeria em nome da minha irmã Laurinéia, que é gestora do município, todos os gestores em nome dela, saudar os coordenadores em nome do meu primo Jamilson, que está bem aqui do lado, em nome dele eu saúdo todos os coordenadores que estão na galeria, e todos os professores. Eu vou saudar aqui em nome da Ana Paula, que trabalha ali com a Laurinéia, e que eu escuto falar do nome dela quase todos os dias. Quando a gente chega, a gente vai: não, a professora fez desse jeito. E aí, gente, eu parabenizo a todos e todas pelo trabalho que nós, professores, temos todos os dias. Porque quando você encontra, prefeito, um aluno que passou por você, que ele cresceu na vida, ele conseguiu chegar no objetivo, você sente que fez a coisa certa e ele te agradece. Quando você vê um aluno que desviou o caminho, você encontra ele, você sente a dor que ele está sentindo, porque você não quer que o seu aluno passe por determinadas situações. Então, é como se fossem filhos. E aí, olhando todos os relatos que foram feitos aqui, eu ontem, olhando o texto, eu queria fazer de outra forma, mas eu disse: não, eu vou pesquisar aqui, porque eu gosto muito, apesar de ter lido já há algum tempo, dos livros de Augusto Cury. E entre eles, tem aquele que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Vocês já leram? Quem leu ele? No final, ele tem um texto que eu vou fazer a indicação para vocês lerem. Eu não vou ler para vocês, porque o texto é longo, né? E fala de tudo que foi dito aqui. O texto, ele fala de quais são os profissionais mais importantes da sociedade. É a história da Grande Torre, né? E ele diz o seguinte, que os colegas, um dos colegas dele, Augusto Cury, psiquiatra, diz que a profissão mais importante daquela época, hoje, é a de psiquiatra, porque a sociedade está com o emocional doente, está com depressão, está depressiva e tudo. E faz todo um relato e é aplaudido. Depois dele sobe o magistrado e diz que não, que a profissão mais importante é a de juízes, né? Porque eles julgam todas as coisas, as pessoas cometem as falhas e são julgados por eles, ele tem o poder de julgar. Também a sociedade fica atônica e aplaude. E aí, depois dele, sobe... Meu Deus, eu esqueci. Que foi que subiu depois? Esqueci. Eu não vou ler o texto. Para dizer para a gente que quem se incomoda lá embaixo são os pais e os professores, que estão fazendo o quê? Estão segurando a base da torre, daquela grande torre. Eles se incomodam e começam a reclamar. E o mediador daquele concurso diz que é para ficar calado, que os professores são apenas sonhadores. É verdade, não é? Vocês sonham? Tudo começa com um sonho, com a escolha que a gente faz de buscar realizar aquele sonho. Nós escolhemos realizar os nossos sonhos. Nós nos incomodamos com as coisas. E aí eu me incomodei porque ainda não tinha visto na Câmara uma sessão solene para os professores.
eu cheguei, pedi, e o presidente disse, vamos fazer. Vamos fazer. Os colegas disseram, está apoiado. A Câmara, nós somos 5 professores hoje. E quem não é professor foi aluno de alguém, foi aluna de alguém. Entendeu? E aí, professor, não vota em professor. Professor vota em todo mundo. Vota em professor, vota nas outras pessoas que se candidatam, que são de outras profissões. Vota aí, quando os colegas dizem, ixi, mas é assim, eu digo, vamos fazer o vídeo, Ednilson. Será que os meninos querem, vão fazer? Eu digo, vão, todo mundo vai fazer. Mas só faltou umas 2 pessoas, porque faltaram no dia da filmagem mesmo, não deu para estar. Mas todos concordaram, assinaram e aplaudiram essa ideia. E aí, quando foi defendido o requerimento, eu dizia para eles que a gente transformaria isso em uma lei, para que a gente... E aí já casou com a ideia da Alda, que a Alda disse, olha, Laura, eu já estou vendo isso aqui, já tem uma lei que é para ser assim. Eu digo, e se aceitarem, se vocês aceitarem a sugestão, eu quero que essa lei seja o nome Lei Darlene, professora Darlene Bastos. E aí eu fico feliz quando ela veio aqui na tribuna e falou que a lei vai ter o nome Darlene Bastos, muito querida por todos nós, e foi uma perda muito recente, a Darlene, né? Então é isso. E dizer mais, que tudo que nós fazemos começa com uma luta, e a luta, ela é bem árdua. Quando foi criado o Dia do Professor, como foi criado? Eu achei muito interessante, porque o Dia do Professor foi criado para o professor ter um dia de descanso, porque a jornada é árdua. A jornada é longa, é árdua. Mas tem sábado e domingo. Mas você prepara a tarefa, você tem que estudar, você tem que fazer. E aí, uma determinada cidade de São Paulo, tinha um dia que os alunos levavam doces para os professores. Um professor pegou e sugeriu que aquele dia, para um descanso, fosse o dia de doces para os alunos confraternizar com seus professores, né? E aí foi feito, depois de ser feito em uma escola, foi feito para o município, o Estado de São Paulo aceitou, que foi lá em São Paulo. No mesmo período, em Santa Catarina, uma professora fazia também uma lei como esta. O dia 15, por que foi escolhido o dia 15? Porque é quando nasce a escola primária no Brasil, ainda antes da República, nasce a escola primária. E aí foi dia 15 que nasceu essa primeira lei. Então, o Dia do Professor tem todo esse histórico, é toda uma luta, é toda uma batalha. Mas isso lá nos anos 40, em 1947, para o nacional ele veio em 1963. Aí é que torna nacional. Aí é que nós começamos a usufruir do nosso Dia do Professor, do nosso dia 15 de outubro, que é por isso que é feriado, porque ele é sugerido para um dia de descanso do professor, descansar da batalha, do caminho que é árduo, que ele vem fazendo todos os dias. Então, em nome dessa história e de todos os relatos que foram feitos aqui, eu disse, meu Deus, como é que os relatos que são feitos, eles estão dentro da nossa história e da história de quem criou essa data. O nome do professor, gente, foi Salomão Becker. Tá? Ele era a cidade natal dele, a escola em que começou foi o ginásio Caetano de Campos. Tá? E aí, ele era o professor, deixa eu encontrar bem aqui o nome da cidade dele, que eu digo para vocês. Na hora que eu encontrar eu digo, tá bom? Pode ser assim? Ah, tá, então que bom, porque agora passou e eu não estou mesmo encontrando o nome da cidade. Ela está bem aqui, mas eu estou encontrando o nome da cidade dele, não. Na primeira cidadezinha em que aconteceu esse feriado, que hoje ele é nacional. Tá? Então, gente,
Tudo isso aqui para dizer que educar é ser um artesão da personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias. Essa é uma frase dita por Augusto Cury. E nós somos semeadores de ideia. Quando nós nos incomodamos com algo que acontece, foi o que eu fiz aqui, eu me incomodei. Eu não fiz a sessão. Eu me incomodei com isso aqui, pedi ao presidente, pedi à Câmara, pedi à secretária de Educação, pedi a Nilma Sodré umas ideias, falei com a Gracinete, que eu trabalho com ela, pedi ideia, pedi à professora Antônia, quem está mais próxima de mim, e eu fui pedindo ideias e fui sugerindo, meu presidente, nós vamos fazer dessa forma. Eu achando que ele ia barrar, ele disse, não, está tudo certo. E aí está acontecendo. É uma homenagem singela, mas é sinal do respeito e da consideração que nós temos por cada um professor, por cada professora. E aqui já foi dito, e eu repito, os professores, a educação de Urbano Santo pode contar com essa Casa Legislativa. No mais, que nós tenhamos uma noite de luz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. E agora, nesse momento, eu concedo a fala ao nosso prefeito, Clemilton Barros. Boa noite, meus companheiros e companheiras. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade desse dia tão especial. Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador, professor Ednilson Moura. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui dessa mesa, da vereadora Gilbenilton, vereadora Alda, professora Alda, minha secretária Wagner Monteles, nossa coordenadora do núcleo sindical, professora Jéssica Sampaio, e nossa professora Rosilda, nossa poeta, e que nos alegra muito com as suas poesias. Meus queridos vereadores, professor Filho, Alcebiades Marques Filho, professor Cleiton Rosa, da Rocha Rosa, Francida Chagas Oliveira, e o vereador Tomás de Aquino Estrela Neto, e a minha vereadora Laurilene Corrêa Teixeira. Muito obrigado pela acolhida, parabéns pela iniciativa. Meus queridos professores, professor Raimundo Corrêa dos Santos, e minha professora Maria das Neves da Silva Ramos, professora Nilma da Silva Sodré, professora Francinete Borges e a professora, minha querida professora Piedade Monteles. Eu estou muito feliz e grato a Deus por esse momento. E aqui eu ouvi atentamente os relatos dos nossos professores, as pessoas que nos antecederam, das conquistas. E a professora Nilma foi muito objetiva nessa cronologia, trazendo aqui para nós, para rememorar, aquilo que nós conquistamos, mas que não conquistamos apenas com palavras. Nós conquistamos com muito esforço, porque nós tivemos uma escolha. Escolhemos lutar pelos nossos direitos. E assim fizemos, unidos, com um propósito. E isso é o que nos motiva a continuar essa luta, professora Jéssica, professor Edgilson. Vocês que têm essa missão de liderar, com todo respeito às demais categorias, mas a categoria mais importante, não de Urbano Santo, do Maranhão, do Brasil, mas do mundo, a categoria de professores. Eu tive a honra de estar à frente, liderando, dentre essas conquistas que nós
tivemos, mas eu não fiz isso sozinho, assim como vocês não farão sozinho. Tudo isso aqui vai acontecer mediante o incondicional apoio da categoria. E eu hoje, na condição de prefeito, eu posso dizer que é uma bênção de Deus. Era inimaginável alguém egresso da categoria de professor pudesse estar aqui agora, falando para os companheiros ali da base como gestor do município. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele que determina. Nós tivemos, professora Nilma, muitos desafios. E os desafios que eu tenho enfrentado, eles são muito maiores do que os desafios como gestor, que os desafios como sindicato. Embora, na época, nós não tínhamos um gestor com a disposição de dialogar, de conversar com os professores. Mas, naquele momento, naquele período, eu estava atuando em favor da árvore, apenas daquela categoria. Agora, a minha missão é atuar em favor da floresta. E por isso que isso às vezes se confunde e as pessoas, em algum momento, podem entender que está ficando um pouco de lado aquilo que ele sempre sonhou, que quis, e ele queria ou quer que eu faça isso de forma muito imediata. Mas nós estamos dando os passos. Não são longos, mas são firmes. E as conquistas estão acontecendo todos os dias. Eu compreendo que, enquanto professor, nós buscamos muito a nossa valorização salarial. É uma necessidade, e todo mundo quer. E nós estamos trabalhando para isso. Mas há uma série de fatores, outras condições para que a gente possa trabalhar com dignidade. Primeiro, com respeito, porque não adianta você dar o melhor que puder para uma pessoa, mas se não der a ela respeito, atenção. E a gente tem feito isso. Tenho me colocado à disposição, sempre que necessário, sentar com a categoria, com a representação da categoria, e quando é me convidado, diretamente nos momentos necessários. Nós tivemos uma das conquistas para a categoria, logo de primeira mão no nosso governo, foi reconhecer a nomeação de mais de 200 pessoas, que há 10 anos estavam esperando, tornando essas pessoas efetivas do quadro de Urbano Santos. E fomos trabalhando com um momento muito difícil, mas isso foi uma conquista. Lógico, tivemos um acordo, um diálogo, havia uma conversa prévia com a ex-prefeita, a nossa querida Iracema Vale, que muito bem foi relatada aqui pelos seus feitos, pela professora Nilma, mas ficou uma coisa, professora, que não foi citado, e eu compreendo que a gente às vezes não são tantas coisas que não consegue dizer tudo, mas foi no governo da Iracema Vale que aluno teve o direito de ter um transporte para levar até a escola. Nós tínhamos, quando ela assumiu, apenas 2 ônibus que fazia a rota, salvo engano, para o Cajueiro e outro da Cajazeiras. Quiçá era até do ensino médio. Eu não sei nem se era de fato do ensino fundamental. Mas isso foi ampliado e existe Urbano Santos, antes da prefeita Iracema Vale, e aí, como disse o Juvenilton, já do Aldenir já começou os avanços, porque o Aldenir foi no governo dele que a gente fez o plano de carreira, professor Raimundo. Embora não tenha sido efetivado na sua plenitude, mas foi lá naquele momento. Foi com o Aldenir que nós demos os primeiros passos para que nós pudéssemos ter uma conquista, que hoje é o que nos abriga. A nossa sede do sindicato, a partir de uma coragem, de uma ousadia do professor Raimundo em dizer, nós vamos pegar 10% desse recurso para a gente poder fazer nossa sede. A gente tinha tanta confiança na categoria, e eles tinham, era recíproca essa confiança, que eles, mesmo sem consultá-los, nós fizemos isso, mas dissemos para qual finalidade. E fizemos tomar a melhor decisão. Foi de ter pego esse recurso, foi ter para que nós fizéssemos. Senão, no período que nós tivemos mais crítico, nós não tínhamos um local para se abrigar. E sem um abrigo, você é uma presa fácil. Então, gente,
é importante que você compreenda esse processo, porque ninguém alcança o propósito se não suportar o processo. E por isso que nós hoje temos a liberdade, nós vivemos hoje tempos de ouro, de glória, dado as circunstâncias que passamos. Inclusive nesta casa, nós tivemos aqui momentos muito tensos, mas passaram. Não podemos aqui ficar repetindo isso porque talvez não seja muito importante. E daí a gente está aqui para dizer para vocês que nós temos um propósito de fazer com que a educação de Urbano Santos avance. Isso não vai acontecer apenas com a minha disposição, com os investimentos que eu posso, da liderança do município, efetivar. Nem tampouco sob o comando da professora Wagner na gestão da educação. Não somente por vocês, gestores, professores de unidades escolares. Isso aqui tem que ser um compromisso de todos, dos professores, dos gestores, da secretaria, do prefeito, dos vereadores e da sociedade. E a sociedade ela vai abraçar essa causa quando nós mostrarmos para ela a importância, que soubermos nos relacionar bem com ela. Porque se houver uma boa relação dos professores, dos gestores com a comunidade, você ganha ela para si e você acaba se fortalecendo enquanto objetivo que é alcançar, que é a melhoria dos indicadores. Se os pais não quiserem, professor Manuel Vieira, dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Porque é ele que lida com o filho o dia todo lá na casa dele. Então eu quero dizer a vocês, meus queridos, que nós temos o dia 15 de outubro para celebrar com muita alegria. Hoje era para nós estarmos fazendo a festa dos professores, mas ela vai acontecer. Não vai acontecer exatamente hoje, mas acontece ainda esse mês. Professora Nilma, professora Edgilson, professora Jéssica, porque nós já sentamos e já alinhamos isso. E ela não vai acontecer apenas para os efetivos, porque professor independe do estágio que ele está, se é iniciante, se é meeiro ou é finalista, ou aposentado, como diz a professora Nilma, que aqui se apresentou como aposentado. Mas ela é ativa. E a festa vai acontecer. E eu quero a presença de todos os professores para a gente celebrar isso. Porque é um momento que nós precisamos realmente celebrar, confraternizar, e nós estamos aqui para apoiar essa festa. Eu sei das dificuldades do sindicato, mas a prefeitura pode até balançar, mas não quebra não. E nós estamos aqui junto. Então, gente, eu quero dizer para vocês, dar essa afirmativa de que nós vamos fazer essa festa, que vocês estejam lá com animação, não chegue lá apenas até a hora do sorteio dos prêmios e vá embora, não fique até amanhecer o dia, porque lá o espaço é grande, dá para se espalhar. Não é não, professora Nilma, não é, professora Jéssica? Eu quero vocês festejando. A gente tem alegria de dizer aqui que nós trouxemos para a comunidade uma escola, como já citada aqui pela professora Wagner, lá no Escondido. Nós temos uma escola lá nas Pedras. Estava aqui o professor, gestor da escola. E todas elas, e nas que virão, elas vão levar o nome de professor que contribuiu com a educação desse município. Lá está a professora Maria de Lourdes nas Pedras. Lá no Escondido está o nome da professora Jacenildes. E nós vamos colocar nomes de professores, e eu espero que não seja necessário eu ter tanta escola botando professor, porque eu não quero que morram meus amigos para homenagear. Até porque os que já se foram são poucos. Mas nós vamos. E eu quero compartilhar com vocês uma alegria. E nós estamos falando aqui de espaços e de conquistas. O acolher é uma conquista importante para as crianças que são portadoras de necessidades especiais, com deficiência. Crianças com deficiência.
Então, vocês precisam conhecer, vão lá visitar. E ali uma coisa que me realizou. Porque nós precisávamos disso. Nós precisamos ter espaço para que nossos pequeninos possam estudar. E nós estamos trabalhando. Eu estou muito feliz de poder, estive com os vereadores lá, 3 creches, elas estão em andamento, com compromisso de pelo menos 2 serem entregues no próximo ano. Isso eu já sentei com os nossos empreiteiros para que a gente entregue. Isso é muito gratificante, a gente entregar, isso é conquista, é legado, que a nossa gestão, que não é feita apenas por mim, mas por cada um de vocês, deixa aqui para a população, sobretudo para as crianças. Um espaço digno para elas estudarem, um espaço digno para os professores trabalharem, isso para mim não tem preço. Nós estamos trabalhando, professores, faltam apenas 4 escolas, que não tinham ou não têm água potável. E eu já determinei, professor Wagneia, que até dezembro essas 4 escolas vão estar com o seu poço, com o sistema simplificado de abastecimento de água para ela. Já foi feito, inclusive, das pedras, professor. Está feito o do escondido. Estará sendo feito em breve o do Colégio Luzia Santana, aqui na sede, que não tem água própria. Estará sendo feito o lá do Buenos Aires e o do Bacabal. Apenas esses está faltando. E é, inclusive, uma meta do selo Unicef. Nós vamos ter 100% das escolas do município de Ivano Santos com água potável. Nós vamos ainda, professor Wagner, se eu lhe dar essa de primeira mão, então eu tinha falado com você, eu sentei hoje, estou fazendo um projeto para uma escola lá na Santa Rosa, com a mesma qualidade das demais que foram feitas, senhores vereadores. Pronto. Um pedido que, acho que você estava comigo lá. Então, estará sendo feita essa escola. Eu hoje recebi um pedido para que nós fizéssemos uma escola lá na comunidade Baixa d'Água. E aí depois eu quero deixar isso para você, secretária, fazer o levantamento, saber se é necessidade de ter realmente essa escola lá. Porque se for, nós vamos fazer essa escola lá. Eu quero, ao final do meu governo, isso está reiterado, essa minha fala, todas as escolas, elas estarão com a climatização adequada para nossas crianças. Eu quero, o nosso governo, vai trabalhar para quê? Pelo menos uma em cada polo. Uma quadra coberta, com condição de proporcionar para os nossos crianças, nossos jovens, a prática esportiva em uma quadra, e que servirá para outras atividades, entre elas atividades juninas, festas juninas, atividades religiosas, enfim, porque não serve só para a escola, mas serve para a comunidade. Nós estamos aqui também, senhores professores, com compromisso e a expectativa, mas com otimismo lá em cima, de que no próximo ano a gente comece a receber efetivamente os recursos a nós merecido, que é dos precatórios do Fundef. Está certo para que no próximo ano a gente comece a receber. Nós estamos trabalhando e já estamos pagando há alguns meses, quase um ano, salvo engano, dos abonos aqui, que tínhamos aqui, nós estamos trabalhando e fazendo isso aqui. Então são conquistas da categoria que a gente tem garantido. Nós não fizemos, nós como gestor e servidor público, já fizemos plano de carreira de quase todo mundo. Falta apenas da administração e da saúde. Porque não deu para fazer, mas vamos fazer. São conquistas para a nossa população. E eu não tenho dúvidas de que esse ano foi um ano muito desafiador, como os outros foram, como os outros poderão ser. Mas a gente precisa acreditar que dias melhores virão, como diz um companheiro nosso, Arão Santos. E no final do ano possamos estar confraternizando,
celebrando a passar esse ano com muita alegria. Nós estamos trabalhando firmemente, não apenas para a educação elevar os seus indicadores, mas para que a cidade cresça, desenvolva, para que os nossos municípios possam se orgulhar do lugar que mora e da gestão que tem e da escolha que fez. Ser professor é uma missão. E eu gosto muito de uma frase, um texto, de um escritor chamado Rubens Alves. Inclusive, é uma epígrafe da minha monografia de conclusão do curso. Mas antes de fazer essa citação, a professora Laurilene falou de um livro de professores prais brilhantes, professores fascinantes. E eu acredito que todos vocês aqui já leram um livro também, que ele é muito importante para professor, porque ele trabalha valores. Ele trabalha o valor da amizade, o valor do respeito, o valor do amor, o valor da humildade, o valor da sabedoria. Então, isso é educar, é fortalecer esses valores na vida de nossas crianças. Eu acredito que vocês já leram esse livro. E eu estou falando do livro chamado Pedagogia do Amor, de Gabriel Chalita. Olha o nome, Pedagogia do Amor. Quem não leu, por favor, lê esse livro, que ele é muito legal. E você consegue trabalhar esses valores com histórias fascinantes, muito interessante. Por fim, eu quero aqui desejar para cada um dos meus companheiros, amigos, irmãos, cidadãos deste município, com o coração cheio de alegria, e a fé inabalável, desejar a vocês um feliz dia do professor. E como diz o Rubens Júnior, ser professor é ensinar. E ensinar é o exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossas palavras. O professor assim não morre jamais. Um abração, bom dia, viva a educação, viva os professores! Pessoal, eu voltei aqui, não é para falar, mas eu voltei aqui para dizer para vocês que, o meu presidente, que eu não vou poder ficar aqui para aquele lanche ali, gente, muito bacana ali. Eu estou saindo agora, inclusive levar uma vereadora comigo, porque amanhã eu tenho um compromisso que também será uma conquista para os professores. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado, professor, vereador, me permita rapidamente explicar isso aqui, é a quantidade de pessoas que não conseguem se aposentar por questões de dívida com a Previdência. E nós temos amanhã, vamos discutir com a Receita Federal a PEC que foi aprovada, a PEC 36, que dá a oportunidade do município negociar todas as dívidas, todas, para que os professores possam ter o seu direito garantido de se aposentar, de que lá, quando ele for no INSS, encontrar o seu extrato com todas as suas contribuições. E assim, aposentar essas pessoas e abrir vaga para o concurso que está vindo aí, para essas pessoas jovens que querem trabalhar. Era essa informação que eu queria para vocês, gente. Muito obrigado pela atenção. Não, para ficar à vontade. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Prometo que vou ser breve, né, já está bem adiantada a hora. Primeiro, queria agradecer a Deus, né, porque Ele que nos oportuniza esses momentos aqui. Agradecer a nossa vereadora Laurilene Correia,
que foi a autora do requerimento para que houvesse essa sessão hoje, com a anuência e aprovação de todos os vereadores em sua totalidade desta Câmara, os 13 vereadores, e cumprimentar, né, a mesa aqui, a professora Rosilda, que muito bem fez o seu relato de experiência vivida nas salas de aula, cumprimentar o nosso prefeito Clemilton Barros, né, que nos honra com a sua presença aqui conosco nessa ilustre e especial sessão solene, ao vereador Gilbeonildo, que nesse momento ocupa a presidência dessa casa, a minha querida secretária de Educação, professora Wagneia, a minha querida Jéssica Sampaio, que hoje é a coordenadora da Comissão Provisória do Sindicato dos Professores de Urbano Santos, e aos meus colegas, Laurilene Correia, vereador Totó, vereador Chaga da Colônia, vereador Cleiton Rosa e vereador professor Filho, né? E na plateia eu quero cumprimentar a todos, na pessoa da professora Gracinete Mendonça, que é nossa coordenadora do polo da UFMO PAFO, na pessoa da professora Ana Cristina, na pessoa também do professor Alan Vitor e também na pessoa da professora Francinete Borges, nossa amiga Tana. Então, hoje é um dia muito especial. Na verdade, hoje eu fiz esse pequeno texto, né, esse pequeno discurso. Geralmente vocês são acostumados a me ver falar mesmo sem texto, mas hoje é um dia especial e a gente fez uma coisa mais elaborada, tá bom? Hoje é um dia especial, um momento de reconhecimento e gratidão. Hoje nos reunimos aqui para prestar essa homenagem mais do que merecida e justa a cada professor e professora do nosso amado município de Urbano Santos. Homens e mulheres que têm feito da educação o caminho para transformar vidas e escrever um futuro melhor para todos nós. Ser professor é carregar uma missão divina. E lá na Bíblia nos lembra, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a essência do trabalho de vocês, e meu também. Educar é lançar sementes que florescerão por toda uma vida. E aqui em Urbano Santos, nós temos muito o que celebrar e comemorar. Ao longo dos anos, a educação do nosso município tem avançado com passos firmes e conquistas reais, a começar pela coragem e a sensibilidade da então prefeita Iracema Vale, que em 2013 deu início ao fim aos antigos barracões que tanto marcaram negativamente a história da nossa educação. Ali foi plantada uma nova esperança. Com ela começou a transformação estrutural e pedagógica das escolas da nossa cidade, junto com a então secretária, a professora Nilma Sodré. E esse compromisso não parou por aí. Hoje, sob a liderança do nosso prefeito Clemilton Barros e da nossa secretária Wagneia Monteles, continuamos trilhando esse caminho de valorização da educação. Um grande exemplo disso, como já foi falado muito aqui hoje, foi o início do processo de climatização de todas as salas de aula do nosso município. Uma conquista que traz mais dignidade e qualidade ao ambiente de ensino, beneficiando professores, alunos e toda a comunidade escolar. Essas melhorias não são apenas obras de concreto ou máquinas de ar-condicionado. Elas representam respeito, valorização e reconhecimento ao trabalho de cada educador e educadora, que mesmo diante de tantos desafios, nunca deixou de acreditar na força da educação. Queridos colegas, saibam que vocês são os verdadeiros construtores desse futuro que estamos edificando com tanto esforço. Cada aluno que aprende, cada jovem que sonha e cada conquista da nossa educação carrega um pedaço do amor, da paciência e do compromisso de todos nós. Que Deus continue abençoando cada um de nós com saúde, sabedoria e perseverança. E que saibam, todos nós,
Urbano Santos reconhece, respeita e se orgulha profundamente do trabalho que todos nós realizamos. Parabéns pelo nosso dia e por serem a base de uma cidade que cresce com justiça, educação e esperança. Viva a classe dos professores de Urbano Santos. Eu vou dar aqui mais 2 segundos aqui para a professora Laurilene, que ela esqueceu uma coisa. Pode ficar à vontade, professora. Ah, sim. Gente, é só para pedir perdão para a Antônia e aos funcionários desta casa. Em nome dela, eu agradeço todo o trabalho, porque a gente tem as ideias, mas quem faz o trabalho aqui são eles. Tá? Então, eu quero agradecer a Antônia, que é a diretora da casa, e em nome dela, todos os funcionários dessa casa. E depois que a gente tem as ideias, eles colocam tudo em prática. O mural está aí com as fotos. Vocês se encontraram nas fotos aí? Ele era para ficar de outra forma, mas como algumas pessoas mandaram um print, não dava para ficar em outro formato. Foi por isso que ficou assim. Mas ele está lindo, porque o mural da Câmara já é bonito. E aí, gente bonita em local bonito fica lindo, né, Gracinete? E aí, meu prefeito disse para mim aqui que eu estou muito bonita hoje. Eu disse para ele, hoje não. Era isso, gente. Muito obrigada. Então, professores e professoras, educadores e educadoras, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. A todos vocês que atenderam ao nosso convite para esta sessão solene, ilustre e especial neste dia de hoje, 15 de outubro de 2025. E assim, a gente fica muito feliz por vocês terem comparecido e ficado agora até o final. Quando a gente vai para uma sessão solene assim, a gente já sabe que vai demorar um pouquinho, né? Porque são várias falas, vários relatos, e isso também engrandece, né, mais esse momento. E agora, antes de encerrar a sessão, eu vou pedir aí para o nosso amigo Leandro colocar aí uma música, e quem souber da música, a gente vai cantando todo mundo junto, tá bom? A gente pode ficar de pé. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o
professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Diz, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra eles, que ele merece. Batam palmas pra eles, batam palmas pra eles, batam palmas pra eles, que eles merecem. Oi. Então, como não temos mais nada a tratar, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E todo mundo está convidado aqui na sala das comissões de reuniões, tem aqui um coffee break para todos nós, tá bom?